A Bíblia ensina em Efésios 1:13 e também em Efésios 4:30 e 31 que você e eu somos selados com o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo é colocado sobre o nosso interior para nos dar a certeza de que somos aceitos como filhos de Deus. Porém, além desse selamento com o Espírito Santo, Apocalipse capítulo 7, versos 13 e 4 ensina que o povo de Deus terá um novo selo no fim dos tempos, um selo complementar, diríamos assim. Além de sermos selados com o Espírito Santo, para sermos identificados como pessoas que aceitaram a Jesus, seremos selados também pelo Espírito Santo, só que com o mandamento bíblico do sábado, para sermos identificados como adoradores de Deus nos últimos tempos. Isso ocorrerá pouco antes da volta de Cristo. Agora, há um detalhe. Será que após este selamento, os justos não pecarão mais? Eu tenho uma surpresa para você. Vamos deixar que a Bíblia nos explique este assunto. Primeiramente, é muito complicado nós falarmos com propriedade a respeito de como será o comportamento dos justos pouco antes da volta de Cristo. Afinal, você e eu ainda não estamos lá. Só quem passar pelo momento de perseguição, pelo momento de tribulação mencionado em Apocalipse 13, é que realmente vai saber como será a sua relação ou não com o pecado. Agora, nós temos alguns vislumbres. Para nós sabermos se vamos pecar ou não, primeiro ponto temos que avaliar o que é pecado à luz da Bíblia. Se você me disser que a escritora cristã Ellen White disse que há só uma definição para pecado, eu vou dizer, você está bastante desinformado sobre o assunto. Quando Ellen White fala que há uma definição de pecado, falando de 1 João capítulo 3, verso 4, ela quer destacar o que é de principal. A principal definição de pecado é a transgressão da lei. Mas Ellen White não fez exegese do texto bíblico, ela foi profetisa, mas ela não fez exegese do texto bíblico. E quando você lê a Bíblia, é óbvio que não existe só uma definição de pecado na Bíblia. Se você ler, por exemplo, só no Salmo 51, há umas 4 ou 5 palavras diferentes para pecado. Então dizer que existe uma definição de pecado, usando ainda indevidamente Ellen White, é uma demonstração de falta de conhecimento bíblico do assunto. É óbvio que após o selamento o justo vai pecar ainda. Calma, não se precipite. Permita-me concluir o pensamento. Existem algumas palavras diferentes para pecado e eu vou lhe mostrar quais serão os tipos de pecados que nós não praticaremos mais, pouco antes da volta de Cristo, e quais são os pecados que ainda existirão na nossa vida. Afinal, que prova bíblica você tem de que antes de Jesus voltar, Romanos 7 não será uma realidade na nossa vida? Será que os justos, pouco antes de Cristo voltar, serão melhores do que Paulo? Olha que pensamento absurdo. Quando Cristo voltar, os justos terão uma vida tão isenta de pecado que serão melhores até mesmo que Enoque. Por favor, meu amigo, seja coerente com a Bíblia. Romanos 7 fará parte da nossa realidade até a glorificação. Paulo disse, eu não sei o que acontece comigo, o bem que eu quero fazer eu não faço e o que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Paulo está mostrando exatamente a natureza humana como ela é. E se você acha que essa natureza humana deixará de ser assim, propensa ao pecado, pouco antes de Cristo voltar, você está redondamente enganado. Nós precisamos ser glorificados. A nossa natureza está envenenada. Nós precisamos de uma transformação radical para não pecarmos mais em hipótese alguma. E enquanto Jesus não glorificar, todo cristão terá a luta de Paulo expressa em Romanos 7. É mais honesto riscar da sua Bíblia Romanos 7 se você não crê nisso, pois do contrário, você tem que aceitar o que está na Bíblia e parar com esta ideologia perfeccionista absurda que faz a volta de Cristo depender de atitudes humanas ao invés de depender do próprio Deus.
Quais são os tipos de pecados que nós não praticaremos mais pouco antes de Cristo voltar? Primeiro, existe a palavra pechar, que é a palavra que se refere a pecado, que significa rebelião, desafio, intransigência, sacrilégio. É óbvio que após o selamento, nós não praticaremos mais pecado como pechar, como rebelião, como desafio a Deus, como sacrilégio e independência de Deus. Ok? Então esse pecado nós não praticaremos mais. Existe um outro tipo de pecado, uma outra definição no hebraico, remiar, que é fraude, engano, duplicidade. Quando formos selados pouco antes da volta de Cristo, não seremos mais fraudulentos e enganadores. Venceremos também esse tipo de pecado. Agora, tem outros dois tipos de pecados que a coisa muda de figura. Existe o shatar, que é pecar errando o alvo. Mesmo sem intenção, quando erramos, somos pecadores. Quer uma prova? Leia Levítico, do capítulo 1 ao capítulo 5. Há expiação, há sacrifícios para diferentes tipos de pecados, até mesmo para o pecado involuntário. Se o pecado involuntário não é pecado, Deus não teria estabelecido sacrifício para a pessoa ser perdoada do pecado involuntário. Então não me venha com essa alegação de que o justo não pecará voluntariamente, então ele não será um pecador. Para com isso. Respeite o que a Bíblia está ensinando. Até mesmo quando você erra o alvo, quando você tentou fazer o certo, mas acabou fazendo errado, isso já é pecado na Bíblia. E quando formos selados, continuaremos errando o alvo. Não pecaremos mais como rebelião, como sacrilégio, como fraude, como engano. Agora, errando o alvo, pecaremos. É óbvio, porque a natureza humana estará dentro de nós ainda. Não há nada em Romanos 7 que indique que antes da glorificação você não terá aquele problema que Paulo tinha contra a sua natureza pecaminosa. E há uma outra definição de pecado, com base numa outra palavra hebraica, raon, que significa distorção moral. Nós não seremos totalmente perfeitos antes da glorificação. Você e eu precisamos buscar, sim, a santificação em Cristo. Precisamos desenvolver o nosso caráter, nós não podemos relaxar na vida cristã. Agora, não podemos ser fanáticos. Não podemos ser extremistas. Não podemos fazer a volta de Jesus depender das nossas obras. Você acha que Deus precisa da sua obediência à lei para Ele justificar a lei dele perante o universo? Não pense isso aí. Dr. Ángel Manuel Rodrigues foi muito feliz num artigo ao escrever que o ser humano não tem que justificar nada para Deus. Deus não precisa do ser humano para justificar nada. Quem justificou a lei de Deus foi Jesus na cruz do Calvário, meu irmão. Você não tem que justificar nada para Deus. O que você tem que fazer é seguir o exemplo de Paulo em Romanos 7, 24 e 25. É reconhecer, miserável ser humano que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. A sua esperança tem que estar em Cristo e não naquilo que você faz. Porque se sua esperança estiver em Cristo, você estará permitindo que o Espírito Santo santifique, transforme você e você se tornará uma pessoa melhor a cada dia. E tem que ser assim, porque de acordo com Hebreus 12, 14, sem santificação ninguém verá o Senhor. Lembre-se que na Bíblia ser perfeito não é ser isento de pecado, é ser um pecador em desenvolvimento. Veja na descrição desse vídeo o link para um artigo completo sobre o assunto. Eu espero de coração que este material, que este vídeo ajudem você a definitivamente a não aceitar qualquer heresia perfeccionista. Afinal, até hoje eu não conheço nenhum perfeccionista que tenha atingido o grau de perfeição que ele diz que pode ter. Em Cristo nós podemos todas as coisas, mas tudo no seu devido tempo. Não queira ser melhor do que você pode ser sem ser glorificado. Agora, também não almeje ser menor do que você pode ser pela graça de Deus.
Permita que o Espírito Santo atue na sua vida e aceite o fato de que a perfeição absoluta existirá após a glorificação. Para finalizar, Romanos 14, 22 e 23. Se ali diz que até falta de fé é pecado, é óbvio que o justo pecará pouco antes da volta de Cristo, nesse sentido. Porque quando ele estiver sobre grande tribulação, passando por uma grande angústia, comparada à angústia de Jacó, ele vai estar duvidando da sua salvação, por causa da pressão. E se falta de fé é pecado, obviamente que mesmo sem intenção, esse justo terá pecado, mas a graça de Jesus assumirá tudo por ele. Mesmo que Cristo não esteja intercedendo pelo ímpio, mesmo que a obra no santuário celestial tenha acabado, Cristo continuará de lá atuando no coração dos seus filhos. Jamais Jesus e o Espírito Santo abandonariam os seus filhos, os filhos de Deus, no momento mais forte, no momento mais decisivo da vida deles. Não pense esse tipo de coisa. Siga adiante na sua caminhada cristã, desenvolva-se e tire da sua vida qualquer crença fanática. Um abraço e até o nosso próximo encontro.